Eu vou medo. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, o seu podcast de negócios da vida real. Falamos aqui de empreendedorismo, franquias, para você aí que quer começar seu negócio, já está com seu negócio, quer crescer. E hoje, mais uma vez aqui, estou com meus co-hosts, né? Estou com Lucien Newton. Boa, pessoal, tudo bom? Hoje tem podcast fera na área. E estou aqui com o Antônio Bortoleto. Opa! Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, não sei que hora que você está assistindo, seja bem-vindo ao podcast, é um prazer recebê-lo. E temos só novidade hoje. Hoje tem um monte de novidade aqui pra gente começar. Lúcio, fala da primeira novidade. Eu fico te apresentando, eu apresentei. Primeiro que o Lucien é o mais conhecido como Lucien da 300. Da 300 franchise. Né? Do filme, né? E eu falo com o Antônio do Clube de Permuta. Muito bem, eu sou o Antônio Bortoleto do Clube de Permuta, também diretor da ABF, também diretor da Associação Brasileira de Franchise. A gente tem feito esse podcast. Mas você é o Antônio do Clube, a ABF não importa. Eu sou o Antônio do Clube de Permutas. Meu sobrenome é Clube de Permuta. E nós estamos aqui gravando mais um podcast para vocês, mas a gente tem uma novidade hoje, a gente precisa falar, além do nosso convidado especial que a gente não pode falar ainda, a gente tem uma grande novidade lançando hoje nesse podcast. Lúcio, por favor, tem as honras. Pessoal, a gente tem um grande prazer de inaugurar aqui o nosso primeiro episódio patrocinado pela Sultz. A Sultz, que é um sistema de gestão aí que tem mais de 25 módulos diferentes que ajuda você a ter sucesso no seu mundo empresarial. E mais do que ninguém para falar disso é o Lucien Newton, que usa verdade, muito a Sultz aí no te falar, seus Lúcio, negócios. Eu fiquei satisfeito quando o Antônio me comentou que a Sultz ia patrocinar o nosso podcast, porque é uma ferramenta que revolucionou o segmento de franquia, comunicação e gestão de franqueados. Pra você ter uma noção, hoje a gente tem mais de 90 franqueadoras usando o Sultz, com mais de 4.000 franqueados usando o Sultz para comunicar, para fazer chamados, para implantação, para EAD. Ele gere toda a necessidade de relacionamento entre franqueado e franqueador, com excelência, com suporte, nota 1000, tudo que a gente precisa da turma da Sultz, responde rápido, resolve, coisa que às vezes no mundo de tecnologia, de SaaS, a gente não encontra, né? E se for uma novidade o que você precisa, os caras vão lá e fazem, cara. Desenvolvem. É muito bacana a ferramenta da sua. Rodrigão e toda a equipe dele, toda a equipe, eles são mineiro, né? Gente boa, são mineiro. Então só de ser mineiro já sai na frente. É isso aí, muito bom. Ô Lucien, vocês que trabalham na 300C com crescimentos exponenciais, qual que é a importância de ter uma ferramenta para gerir todo esse crescimento, tanto na ponta da venda lá, como no negócio como um todo? Quando a gente fala de crescimento acelerado, aceleração, exponencialidade, a gente tem que levar metodologias ágeis e tecnologia para ganhar eficiência. A tecnologia serve para quê? Ganhar eficiência. O Sultz permite a gente melhorar todo o suporte, ganhar eficiência e principalmente num processo de crescimento acelerado, não errar 2 vezes fazendo a mesma coisa. Ele traz uma retroalimentação de informação do que está acontecendo na rede, das dúvidas operacionais, onde que está o gargalo de cada um, de uma forma muito prática, muito visual, muito instintiva. Isso facilita a gestão e suporta ali seu crescimento. Sim. Muito bom, bacana demais. Show de bola. E, ô Antônio, eu acho que eu vou deixar para você ter fazer as honras? As honras aí de apresentar o nosso convidado aqui. Grande honra. Na verdade, assim, a gente está tentando trazer ele já tem um tempo, né? A gente teve que amarrar ele, trazer ele amarrado. Mas é um cara que dispensa comentários na sua história dentro da música. Sem dúvida nenhuma, fundou e fez parte, se não da maior, uma das maiores bandas de pop rock, música popular brasileira desse país, e eu acho que disso é indiscutível quando a gente fala de Skank. É impossível lembrar de Skank sem Henrique Portugal. E falar sobre a sua história no Skank é chover no molhado, irmão. Todo mundo já conhece, etc. E a gente batendo um papo para poder trazer o Henrique Portugal para cá, é que o Henrique ele é um cara multifacetado.
Ele pra mim, hoje, pra você ter uma ideia, ele não é o tecladista do Skank, saca? O Henrique, pra mim, hoje, ele é muito mais do que o tecladista do Skank. A história dele como tecladista do Skank é maravilhosa dentro da música, mas o que esse cara entende atrás do palco, meu irmão, não tem preço. Então, um dos motivos para o Henrique estar aqui hoje, claro, pelo carinho e amizade que temos, mas um dos motivos que ele tá aqui é para mostrar para um monte de gente, para essa turma toda, que você não precisa ser vocalista, baterista, baixista, tecladista, guitarrista para ter sucesso só na música, não, cara. Você pode ser um monte de coisa pra ser um. Então, só que não sou eu que vou falar, é quem, porque eu não entendo nada disso, sei malemar. A gente vai aprender com ele. Vamos aprender e vamos poder ensinar você que tá em casa que é possível fazer uma carreira e ganhar dinheiro com a música. Então, é um prazer te receber, meu irmão, meu querido amigo, que eu só chamo de Henrique Suíça, mas é Henrique Portugal. Caramba, bem-vindo. Uma apresentação dessa. Bem-vindo, bem-vindo. Eu vou fazer um corte dessa apresentação e mostrar pra minha esposa. Acredita? Você tá vendo aqui como é que o Antônio Bortoleto me apresentou? Você poderia me enxergar assim também? É impossível. Sensacional essa apresentação. Boa. Seja bem-vindo, irmão. A casa é sua, viu, velho? Obrigado pelo convite. Belíssimo estúdio. Bacana. Muito legal a estrutura aqui. Você sabe que o mundo hoje em dia, né? Você, por uma questão de aí várias coisas, aí finalizando com a inteligência artificial, a gente tem que entender mais do que a sua própria área, né? E por uma questão até de sobrevivência. Eu sou formado em economia, eu era analista de sistemas, eu larguei tudo, né? Implantava sistemas no Brasil inteiro, de Fortaleza até Porto Alegre, já implantei sistema em companhias de transporte, tecelagem, cara, várias empresas em várias cidades. E é interessante o tanto que essas experiências fora da minha área, foco hoje, que é a indústria do entretenimento, o tanto que isso agrega. Você entender a linguagem com quem você está negociando, com quem você está conversando. Você entender os valores do outro lado. Não só vender os seus valores, mas entender o que é importante para o outro lado. Então, quando eu vou fazer um show para uma grande empresa, o que é importante para ela? Não o que é importante para mim. E os artistas têm muita dificuldade de entender isso, que é quando você vai fazer uma apresentação, por exemplo, num evento corporativo. O que é importante para aquela empresa naquele momento? Às vezes você fazer uma citação do projeto que está sendo lançado naquele momento. E entender o mínimo possível, às vezes, daquele projeto, igual você estava falando do desenvolvimento de software aqui para franqueados, né? Uhum. E é interessante que alguns artistas no mundo hoje já fazem isso. Por exemplo, o Paul McCartney, em cada cidade que ele vai, tem uma pessoa que vai antes e pergunta... Isso é genial, cara. Quais são os valores? Sei lá, não sei se foi no último ou penúltimo show do Paul, a história do Why. Então... Parece uma bobagem, né, cara? Isso, eu falo muito isso, a história das 7 letras, carinho. Entendeu? Só que o carinho, transformando isso, não é só carinho, você tem que ser carinhoso, não. É você enxergar a bolha que você quer entrar, porque hoje o mundo é tudo bolha, né? Quando eu falo bolha, antes eu falava assim, porque eu trabalhei muito com startups, já investi em fundos, que já deu errado, projetos que eu participei e tal. É interessante falar assim, o mundo antes era assim, você tem que pensar fora da caixa. E hoje em dia é o contrário, né? Você tem que entender em qual caixa os algoritmos estão te colocando. Então eu falo que... Não, onde ele se coloca, como o mundo te vê e como os algoritmos te colocam, porque o algoritmo vai te oferecer para uma série de pessoas. É como o algoritmo te vê para você... Quando você for se ajustar, você entender como eles vão te oferecer como referência ou no Instagram, ou numa outra rede, ou numa pesquisa de colocar melhor, sem ser simplesmente por impulsionar esse tipo de coisa. Tem a ver com o contexto, né? Se entender o contexto da situação. E essas coisas todas, elas passam por vários valores. Até, eu falo que tem um termo em inglês que é o dress code, né? Qual que é a roupa que você vai? Né? No mundo corporativo tem aquele negócio. Não, eu tenho que ir de blazer. Ou eu tenho que ir de blazer e de gravata. Não, esse eu não preciso ir nem de gravata
Wood Blazer. Aí na hora que você chega no evento, você fala assim, cara, tô peixe fora d'água aqui. Não vou conseguir fazer negócio, porque a pessoa que eu quero conversar com ela não vai me enxergar como semelhante. E se ela não te enxergar como semelhante, dificulta você fazer negócio com ela. Só porque você falou um negócio que me deu uma pulga aqui atrás da orelha. Você acha que a geração Z, a moçada mais nova, tem paciência para fazer uma boa análise de contexto? Ou ela já nasceu programada? Tem uma coisa que... Eu sinto assim... Eu vou chegar lá. Por mais que a gente comece a analisar friamente e fala assim, não, esses caras não têm esses valores. Lógico que tem. Não, tem, claro. Só que eles têm os deles. Entendeu? E é assim, eu vou chegar num ponto que eu vou citar o nosso amigo Samir, que está ali operando os microfones, as câmeras e tudo, que é você entender a lógica com quem eu aprendi isso um pouco numa palestra. Eu dei uma palestra outro dia lá no LinkedIn em São Paulo, e é muito interessante uma conversa que um diretor do LinkedIn falou o seguinte, olha, eu tava trabalhando numa empresa na Espanha e tentando vender um produto. Bicho, os caras não me recebiam de jeito nenhum. Não me tratavam bem, não me tratavam nada. Eu falei, cara, eu vou relaxar. Porque todos esses caras querem entrar no Brasil. Então, vou ligar para os mesmos caras que fecharam a porta para mim e vou falar assim, deixa eu te falar uma coisa, eu queria te chamar para tomar um café ou para almoçar. Eu sei que você quer entrar no Brasil. Eu conheço tudo do Brasil. Vamos conversar para eu te explicar como é o Brasil, já que você está querendo entrar lá? Boa, mandou bem. A partir do momento que ele entregou algo de qualidade... É o give back, né? A responsabilidade de depois devolver. É um gatilho mental, inclusive. Sensacional, porque aí o cara começa a te enxergar e fala assim, esse cara é um semelhante, ele tem valores parecidos, ele se veste parecido, eu consigo conversar com ele vai entender os meus problemas e provavelmente vai me apresentar soluções que são interessantes. É um negócio que eu falo muito, que o mundo hoje, você tem tanta informação e acesso a tanta informação, que o poder do convencimento hoje em dia está cada vez menor. Você tem que estudar o outro lado para você perceber qual é a dor dele. E na hora que você apresentar uma coisa que vai ser a solução para a dor dele, o cara fica maravilhado, fala assim, cara, que sensacional, esse cara tem exatamente o que eu preciso. Não você gastar tempo ali martelando, eu quero vender. Eu tô falando isso porque eu tô passando por eu sei que talvez eu esteja desviando um pouco do assunto, mas eu achei isso tão interessante. Não, eu tô achando tão legal porque condiz com o que eu falei no início. Você é muito além do que aquilo que... Você falou um negócio que eu acho que a gente joga pro empreendedorismo, principalmente pra venda, pro mundo de venda. Tudo que você falou tem tudo a ver com venda e tem perfil. Eu tenho um sócio, por exemplo, em um negócio que ele fala que venda é volume. Tem que jogar volume para trabalhar, massacrar lead até sair alguma coisa. Quanto mais volume, conversão, funil, papum. Isso dói, né? A gente analisando esse negócio, a minha proposta é exatamente o contrário. Eu falo, cara, eu gosto de anamnese, diagnóstico, me colocar no contexto, namorar, pegar na mão, entender o cara, entender se vai ser bom para ele mesmo e casar. Porque aí você gera fidelidade, você não gera vendas. Só que é um conflito, Henrique, assim, quando a gente olha para necessidade de crescimento, necessidade de meta, as contas para pagar, quando você joga para exponencialidade, esse gerar o diagnóstico, a anamnese, esse se colocar no lugar, essa proximidade, o café, tá ficando de lado. Porque o mundo está muito acelerado, a velocidade de crescimento que a gente precisa ter nos negócios não está nos permitindo como empreendedor, pensar ou aproximar das pessoas. Está nos permitindo repetir processo, vender E aí fica de lado. Aí você falou da geração Z, né? Aí eu falo assim, desde que inventaram o like do Facebook em 2004, todo mundo tem poder, né? Todo mundo tem o mesmo poder de decisão que um bilionário e um cara da comunidade. O like dele vale o mesmo. Na massa. E isso mudou muito a forma das pessoas enxergarem e selecionarem o que elas vão comprar e o que elas vão fazer. Então, assim, eu acho que fala assim, mas a geração Z fala assim, não se preocupe, daqui a pouco a gente vai entender todos os valores e o que é importante para eles. É diferente da nossa. Porque, por exemplo, a gente
a gente tem uma característica, quem tem mais de 40 anos, que é a gente sempre trabalhou e viveu sob escassez. Enquanto quando a gente tinha oportunidade de ter alguma coisa, a gente ia lá e paf! E vai enchendo a casa. E vai enchendo a casa. E uma coisa que eu aprendi, e a geração Z, não, como eles têm acesso à informação, eles falam assim, não, eu vou acessar na hora que eu precisar. Eles têm isso. Mas, obviamente, vieram outros problemas, que é a ansiedade. E eu descobri um negócio recentemente que eu achei sensacional. Sensacional. Que, por exemplo, o mercado de luxo, ele é exibicionista. Total. E tem várias peças, várias coisas que a gente trabalha que a gente tem uma necessidade de exibicionismo. Tipo? Vou falar da Vamos indústria da aprofundar música. nisso. Isso, Na indústria da aprofunda música. nisso, isso é O importante. vinil. Ok. O vinil era uma coisa exibicionista, que era grande. Aí passou para o CD, complicou um pouco para fazer a capa, porque fisicamente era muito menor. Era grandão, Isso. a foto ficava menor. E o streaming, eu até escrevi um artigo que vai sair em breve, falando que o streaming, ele não é tão bom quanto parece. Porque o streaming, ele não tem qualificação de produto, ele não gera escassez e não te dá a oportunidade de fazer projetos especiais. Não, mas é uma visão totalmente diferente do que está sendo aplicado hoje em relação ao streaming, né? Show? É a um mesma corte, coisa. né? É um pensamento. Mas Não, esses são os honesto desdobramentos. que a gente tem que levar em consideração. Esses são os desdobramentos de uma tecnologia que auxiliou muito a viabilizar o mundo digital. Mas agora a gente precisa dar o próximo passo. Que é melhorar isso aí. Por exemplo, se a pessoa gasta 300 mil reais para gravar um disco, ou se gasta, tô simplificando, tá? Tá, Ou gasta 10 mil para gravar um disco, na hora que põe numa plataforma de streaming, o preço de venda é o mesmo. Então você não tem carro simples, Caralho. você não tem carro de luxo. É igual filme, né? Mesma coisa. Então você não qualifica. Então você não estratifica. Então você não gera desdobramentos. O artista hoje não tem a possibilidade de criar projetos especiais, projetos que sejam voltados para ajudar algum setor da economia da sociedade, não. Porque tem uma tabelinha que te fala, um play vale tanto. A mesma coisa você entrar num supermercado e todos os produtos têm o mesmo preço. Nunca tinha pensado nisso. E porque a gente a real. Eles falam que é a democratização, né? Que todo mundo tem acesso, etc, etc. Só que isso te tira do ponto de vista de business, de negócio, de fazer a máquina funcionar. Grandes linhas de diferenciação de produto, de exclusividade, de projetos, que hoje colocou tudo no mesmo cesto. Virou tudo banana, tudo maçã, tudo igual. Exatamente. Pro streaming. Porque, por exemplo, pro streaming... Mas é porque hoje não existe artista em alguns segmentos, né? Relacionado à música, etc., que não tá no streaming, não tem jeito. Não, sim, mas o streaming é uma linha de receita. Vamos pensar com o business, ok? Ele é uma linha de receita, tá? A gente tem que lembrar disso também. Ele é uma linha de receita, porque a linha principal de receita dele como músico, quando tinha uma banda, não era a venda de play na Apple. Não, é show. Lá no passadão. Ainda é show. Não, era show. Que sempre pagou a conta é show, né? Eu sou nerd. Ok, eu sou nerd. Na lista de sistemas e economista e tecladista, eu sou nerd. Eu era programador COBOL. Nossa, porra. COBOL, PL1, Assembler 370. Por isso que toca teclado de overjazz, entendeu? Beleza. O que acontece? É muito interessante essas coisas, porque em vários mercados você tem essa comparação. A indústria da música é uma indústria muito recente. Ela começou mais ou menos em 1950. Foi quando lançaram o vinil. O que é o vinil? Era a possibilidade de você levar a música para casa. Isso aí. Você tinha o rádio, você escutava, mas ali você não selecionava o que você queria escutar. A partir do vinil, você podia levar isso. Então, nessa mesma época, teve reclamação e movimento. Falaram assim, olha, agora isso vai tirar o emprego. Tudo que a gente está vendo agora com inteligência artificial, vai tirar o emprego dos músicos, porque agora tem a música gravada, ninguém mais vai querer ver show. Beleza. É o primeiro momento, é a negação, é a novidade, é a inovação, você questionar a inovação. Beleza, na década de 70 no Brasil, você teve a passeata contra a guitarra elétrica. Teve isso no Brasil. Quando lançaram a bateria eletrônica, teve um problema. Os bateristas vão perder o emprego.
Agora, todo mundo tá com essa história. Ah, mas pode usar a voz de tal artista para usar através da inteligência artificial. Então, voltando, tem várias situações, mas o que acontece? No mercado da música, de 1950 até agora, em determinados momentos, a música gravada era marketing para o show, em determinados momentos, o show era marketing para a música gravada. Aonde foi o ponto crítico disso? Dois pontos críticos, em 1970 e em 2000. Em 1970, foi quando começaram os grandes festivais internacionais, aí tem o Woodstock e outros festivais, porque ali inventaram um sistema de PA. O que é o sistema de PA? Foi a tecnologia que foi desenvolvida para que você tivesse som para volume maior de pessoas. Ah, legal. Tem um show clássico dos Beatles, que é no Shea Stadium. PA quer dizer o quê? PA é aquelas caixas grandes de show. Isso. Aquelas grandes. Grandonas. Acho que mais faz som. Faz Tá. Isso, Ah, aquele PA aquele... volume de caixas. Power Amplifier. É, Isso, aquilo não existia antes de 1970. Não existia. Caramba, isso revolucionou, porque você conseguiu levar começou a massa. fazer. Show pra Você 10, não- você fazia show você pra não- 10 mil. aí é os... Exatamente. O show dos Beatles no Shea Stadium, que é clássico, eles estão num palquinho no meio de um gramado. Shea Stadium é um estádio de beisebol que Isso. tem em Nova York. Então. O show ali, as pessoas escutavam através do rádio. Porque não existia tecnologia. Não tinha PA, não tinha chegava. PA. Não tinha. O áudio não chegava. Não chegava. Tá. Só que aí lançaram uma outra coisa junto com isso. Foi o long play. O que é o long play? É o maior case de venda casada do universo. Por quê? Você divulgava uma música só no rádio e as pessoas, na hora de comprar, elas compravam 10. Não entendi, irmão. Um pacote. É a mesma coisa se você fosse comprar uma televisão nova, a loja chegasse pra você e falasse assim, cara, eu não posso te entregar só a televisão que você quer, você tem que levar 10 televisões. Então era uma imposição, não era... É uma imposição. Ok. É o maior case de venda casada do universo, é o long play. Uhum. Só que Fala porque o disco tem as O disco tem faixas. várias faixas. As Eu sei que faixas- você compra às vezes só por causa de uma. Sim, entendi. Tinha a Sim, época dos perfeito. singles também, Só né? que você pagava por 10 Por músicas. tudo, por tudo, é isso aí. Só que ali tem um negócio que é muito interessante, porque na loja, quando você comprava um long play, você fazia a escolha de qual artista que você ia conhecer mais. Uhum. Hoje em dia, eu já escrevi muito sobre isso, que é a infidelidade artística. Total, porque eu posso ter 10 plays de artistas diferentes. Às vezes você nem sabe o nome do Nem sei o artista. nome, é isso aí. Né? Então você não tem fidelização. Então é a infidelidade artística. Então, voltando. Então, quando você vê que a tecnologia, que é uma ferramenta, ela vai mudando a cultura completamente de consumo das coisas, e se você analisar cada segmento tem isso. Eu não sei se você sabe, por exemplo, por que os caminhões no Brasil têm aquela frente achatada? E nos E os Estados Unidos caminhões, é comum aquela frente, ser aquela frente. É uma pra questão de frente. lei. O limite de tamanho de caminhão nos Estados Unidos não envolve o truck. No Brasil envolve o truck. Então, para você ter um caminhão, Com um bagageiro maior, você reduz, tem que você tira o achatar, nariz dele. reduz a você máquina. arranca o nariz dele. Então, todas essas coisas, se você começar a parar... É porque eu sou nerd. Então, você vai parando para prestar atenção. vai Percebi, percebi. então você começa a entender assim, porque na verdade, quando você fala o artista, o que ele é? Ele nada mais é do que um ladrão da sociedade. Explica. Porque a gente fica olhando o que está acontecendo na sociedade. e conta cantando. Exatamente. Tá ligado? Então tem um livro que é tirou muito o corte. interessante que se chama Roube como um Artista. É muito interessante, um livro muito simples, que é você parar para pensar em tudo o que está acontecendo na sociedade e você captar a dor da sociedade e transformar isso num produto, que é de interesse. Nunca tinha escutado isso e faz sentido. É só ir no Shopping Oi, cara. Não, é só Vai olhar no o Shopping funk. Oi. Não, escuta o funk que tá rolando. Você vai no Shopping Oi, vai em qualquer Não, o Hoje Shopping tem um Oi só funk vende de o que o povo comunidade. quer. Não vende o que as marcas querem vender. Só vende o que o povo quer. Eu vou no Shopping Oi a cada 3 meses. Pra saber E- o que o povo gosta. É isso aí. Exatamente. E hoje eu escuto, assim, acho que tá muito em evidência no Brasil um momento de funk, já teve sertanejo, etc., mas tem um funk. Aí tem um outro fator isso. Mas que eu vejo que o funk também conta um pouco Aí tem um outro o fator. problema. O que acontece? Ô, gente, eu vou falando. Vocês não... Não, eu vou falando. E aqui é Beleza, o que frescura. acontece? Isso mesmo. Há 4.000 anos, mais ou menos, no mundo, quem definia o que era consumido era a classe AB. Em tudo. A roupa, a cor, o artista, a comida. Era a classe AB e a classe CD, que ficava em volta dos castelos, replicavam o que era consumido primeiro lá dentro. Inclusive, tem vários livros que falam, inclusive com relação a nome de filhos.
Os ricos e poderosos colocavam o nome nos filhos, e uma geração depois, os empregados colocavam o nome dos filhos. É a quantidade de Kennedy que tem na sociedade, vários nomes. Hoje tem o Zenzo, as Maria Eduarda. Exatamente. E Não, voltaram os mas tá fazendo Antônios. uma relação ao conhecimento. lá Mas hoje tá cheio de Neymar. Hoje tá cheio de... Mas que é poder também, né? É Essas claro. coisas. Só que o que acontece? Com o Joinha em 2004, houve uma mudança. E hoje em dia, quem define o que será consumido é o volume, é a massa. E como na pirâmide o volume embaixo é muito maior, a cultura hoje, a classe AB consome o que a classe CD cria. E você começa a notar. Aí no caso da música, tem um fator muito interessante, é o seguinte: a música, para você ser músico, você tem que ter aprendido a tocar um instrumento. E tocar um instrumento, você não aprende na escola igual a lei obriga que você... Eu tive, quando eu era novo, obviamente, há 250 anos atrás, eu aprendi, eu tinha aula de canto, de música na escola. Eu estudei no Instituto de Educação, que é o maior colégio estadual, inclusive está sendo reformado agora. Acabou isso em 1948, foi? Foi mais ou menos quando acabou, Exatamente, né? excesso de intimidade é um problema. Mas por que eu tô falando isso tudo? Porque hoje a gente tem uma... Então, voltando. Então, eu aprendi a tocar piano, mas eu só aprendi a tocar piano porque meu pai tinha dinheiro para me colocar numa história de piano, numa aula de piano. Como a maioria das pessoas da sociedade, uma boa parte delas, não tem condição para isso, qual que é o relacionamento deles com música? É o ritmo e o texto. Por isso que a música hoje, ela tá tão simples, um dos fatores. Porque eles não sabem tocar instrumento. Porque eles não tiveram dinheiro. Pro Henrique, a explicação dele vai... Não, mas aqui... É profunda pra caramba. Fica sem dormir. É uma coisa Cacete. natural que acontece com as pessoas que conhecem Cara, o eu Henrique. sou Não, nerd. você matou a pau, Não, é isso. Então eu falo muito isso. Só que aí as Mas pessoas... te incomoda essa simplificação Não, por da exemplo, música? Do que é só uma batida? Cara, a questão não é me incomodar. A questão é que você começa a pensar que hoje a música voltou a ser uma grande ferramenta de inclusão social. Porque as pessoas mais simples, mesmo não sabendo tocar um instrumento, elas podem construir uma vida que seja para elas. Nesse ponto, a vida do músico hoje em dia, principalmente da turma do funk, do trap e do hip hop, eles, hoje em dia, conseguem fazer e realizar o sonho, que é igual jogador de futebol. O que faz? Começa a fazer sucesso, a primeira coisa que ele faz é comprar uma casa para a mãe. Então, hoje a música voltou a dar essa condição para as pessoas. E isso é muito legal. Mas, Henrique, Mas deixa eu acho... Só pegar um ponto aqui, Luciano, que eu acho que é Vai lá. importante, até por causa de tempo. Mas eu acho que é importante a gente falar. Porque todo mundo que vê o Henrique, por exemplo, pra você é assustador ouvir o Henrique falar desse jeito, porque você nunca viu ele conversando desse jeito. Eu já o conheço dessa forma, mas quem não o conhece, quem não tá nessa mesa hoje, quem não vai ouvir esse podcast, só vê o Henrique tecladista do Skank, que acha que ele ficou milionário, porque ele foi um puta músico durante 40... Ok, é justo, ele ganhou por isso. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento. E esse momento é um momento raro, e você já me disse isso, é difícil você ter microfone para poder falar dessas outras conjunturas da música. E aí você tocou nesse ponto agora, que o cara que ele não é letrado para tocar um piano, que é difícil pacas, eu já tentei e nunca consegui, porque minha mãe é pianista, mas eu toco violão, por exemplo, foi uma coisa que eu aprendi tranquilo. Mas é difícil, não é todo mundo que pode. Mas todo mundo pode viver de música. Certo? Sim. Todo mundo pode trabalhar com música. Todo mundo pode ganhar muito dinheiro com música. Só que aí, irmão, sem ser tecladista, sem ser baixista, sem ser guitarrista, sem ser vocalista, sem ser qualquer coisa em cima do palco, como é que faz? Acho que é isso que eu queria aprofundar mais hoje. Eu tenho porque essa curiosidade. por causa da sua vida paralela com o palco, que você sempre teve, mas agora muito mais aprofundada depois que o Skank encerrou. Qual que é a letra pra essa turma, cara? Porque é difícil a gente ouvir isso da fonte, saca? Muito interessante. Vamos aproveitar isso que isso. você falou. Bacana mesmo. Porque o que acontece? A música, ela é um segmento específico. Ok. Muito específico. E ele tem leis específicas. Mas é muito interessante que hoje em dia a gente vive num mundo regido muito pelos influencers, né? Uhum. E uma boa parte desses influencers acabaram indo pra música
por alguns fatores muito interessantes, porque a indústria da música é uma indústria, apesar de ser recente, estou falando aí de 75 anos mais ou menos, que ela funciona mesmo, mas tem inclusive para quem quer se aprofundar, tem um livro que chama A História Social do Jazz, que é do Eric Hobsbawm, que escreveu A Era da Incerteza. Ele conta a história do jazz, mas ao mesmo tempo que ele vai contando a história do jazz, ele vai contando como foi a estruturação de todo o mercado musical. A criação do empresário, a criação das leis de direito autoral, como é que a viabilidade financeira das big bands, depois com a guerra, diminuir a quantidade de gente que tocava. Então ele fala dessas coisas todas. E aí, voltando para os tempos atuais, os influencers foram para a música por quê? A música ela tem regras muito bem estabelecidas e leis para você gerar receita no mundo digital. Aí eu estou falando de direitos autorais, direitos artísticos, essas coisas todas. Tanto de execução pública, aí a gente está falando de ECAD, que todo mundo fala mal, eu acho mal. Um show. O ECAD é genial, ele é respeitado no mundo inteiro. Eu acabei de voltar de Londres, fui no ECAD da Inglaterra, que chama PPL, lá é dividido em dois, é PRS e PPL. Fui lá fazer uma reunião na PPL. Os caras falam assim, o ECAD é referência mundial e eu hoje sou representante de uma das entidades, são 7 entidades debaixo do ECAD. Eu sou representante para Minas Gerais e Espírito Santo da Abramos, que é uma dessas entidades. Por que eu resolvi... Explica o que é Abramos para quem está em casa. O que acontece? Aí por isso que eu tô falando assim, voltando só para finalizar o negócio dos influencers. Os influencers vão para a música porque você tem cultura e leis para o mundo digital e online, que são os direitos, isso funciona muito bem, e você tem também consumo de música no offline, que são shows. Só que no mundo digital, quando você é um influencer, quanto vale um public post, um post patrocinado seu? Não existe uma tabela, não existe uma regra, é uma coisa meio... É a cara de quem paga. Ou discurso de quem vende. Ok, tem os números, quantos seguidores você tem? Tá, mas você converte realmente uma publicação numa receita? Você gera um lead, né? Como é que você vai fazer essa entrega do lead? Você vai fazer isso? É difícil. Aí isso não está totalmente... Tem os que funcionam, né? E aí sim, tem uns que funcionam tanto no offline. A Luísa Sonza, por exemplo, é uma que funciona. Ela funciona bem no show e ela funciona bem no online. Mas voltando, então os caras vão para a música porque a indústria da música era toda regulamentada. Isso funciona muito bem. Então, o que é legal? Quando você pensa em show, você está pensando em prestação de serviço. Show é uma prestação de serviço. Você vai lá, faz um show, entrega, mas isso não gera patrimônio, isso só gera receita. Lucro, resultado. Exatamente. Operacional. Como viu o Henrique, do Henrique Juliano falando agora, você gera caixa. Você vai ter o seu custo, você vai ter o seu faturamento, no final... Tem lucro líquido e caixa, ponto. É isso, beleza. Mas você também pode gerar patrimônio. E esse patrimônio pode te dar geração de receita recorrente. Se você cria uma música, ela se torna um sucesso, ela se torna um patrimônio. E é um patrimônio que você pode, por exemplo, vender daqui a 10 anos. São quantos anos que ela é um patrimônio privado? 70 anos após o falecimento do último autor. Então eu viajei. Eu achava que era tipo 25 anos após você oficializar. Vamos supor, você escreveu uma música. Aí 25 anos depois ela virava propriedade pública. Não, 70 anos. 70 anos depois que o cara que escreveu morreu. Isso. E você pode vender o direito? O autor? Normal. Porque era o que ia chegar ali. Aí começa, por isso que eu resolvi. Por que eu resolvi entrar nisso? Porque a música me deu muita coisa. Eu pago meus boletos há 30 anos com música. Então, eu cheguei à seguinte conclusão. A música me deu muita coisa, tá na hora de eu devolver para a música um pouco do que ela me deu. Que eu acho que é o que todo grande empresário que já está na sua fase madura deveria fazer com relação à sociedade. Fazer palestras, investir em escolas, investir em universidade, você qualificar, porque o futuro de um país está na qualificação, na formação daquele país. É por isso que os Estados Unidos funcionam tão bem. Fala, porque lá é diferente. Não, porque lá eles têm cultura do cara chegar no momento e falar assim, agora está na hora de eu cuidar um pouco da sociedade que me privilegiou durante tanto tempo. E os caras ficam só dentro de casa e depois distribuem o patrimônio para a família, fica criando essa segunda ou terceira geração tão frágil quanto a gente está vendo hoje. Né? E com a inteligência artificial, se a gente não tomar cuidado, é uma outra história, talvez para um outro dia, a gente está fazendo a criação de uma geração de preguiçosos. Tá mesmo. Então, voltando, o meu papel na música hoje
ensinar às próximas gerações que a música, com essa história da classe CD, estar criando o conteúdo que é consumido pela AB, é mostrar para eles que eles não precisam só fazer show. Se eles fizerem músicas interessantes, que tenham uma longevidade em termos de consumo, que isso é patrimônio. É um patrimônio intelectual e imaterial, que é o futuro de boa parte das coisas que a gente vê na sociedade. Então, isso eu aprendo muito, eu aprendo todo dia. Todo dia eu aprendo. Então, às vezes, não é gostar ou não gostar da música de periferia atual, né? É poder também ensinar para essa galera que não adianta ser uma música de um hit que dura uma Copa ou alguns meses, igual acontece aí, tem vários. Eu até gosto, então tem vários que você escuta 3 meses, não vai perdurar. A música está fazendo o que os governos não fazem. Isso. Em que sentido? Inclusão social. Isso. Só que tem que ensinar pra essa galera também que às vezes você faz uma música, pode ser um funk, sei lá, tem um Claudinho Bochecha que tem música que tá estourada há 2 décadas pelo menos, e que veio assim. Então, pensar na música não só como uma necessidade imediata para abrir um palco, para abrir um show, porque vai gerar caixa, mas não vai gerar riqueza, patrimônio, mas em construir conteúdos que perdurem, né? Construir... Primeira coisa é gerar inclusão social. A primeira delas. Mas desde cedo, né, Henrique? Mas tem que ser um trabalho desde cedo. Eu acho que é um trabalho na base mesmo, assim, desde criança. Não, mas eu acho que... Mas se você não tem base... Sim, claro. Se o governo não te deu escola, se não te deu formação... Mas onde que uma pessoa consegue isso hoje, irmão? Vamos dar o caminho das pedras. Vamos supor. O governo não me dá isso, ok? Te dá? Tá frágil. A educação gratuita até o ensino médio. De arte, tá frágil. Nem tô falando de música, não. Tô falando de educação mesmo. Formação de valores. Beleza, não, matemática não sai. Eu vou falar de música porque é o tema aqui. Eu não aprendo hoje música numa escola pública. Ponto. Não. Beleza. Apesar de que a lei obriga, não tem. A lei obriga um monte de coisa. Mas como que, por exemplo, vamos supor, meu filho que tá ali e a Bia, por exemplo. Tá. Estão ali, eles vão... Aliás, ele vai te fazer uma pergunta logo mais. Antônio também, então quando você fala Antônio, os dois olhos. Mas deixa eu saber o seguinte, aonde que o pai vai buscar pro filho dele, então? Um cara que não tem condição, irmão. Nós estamos falando de uma pessoa que não tem condição, igual o seu pai que teve de pagar uma aula de piano pro Henrique, ok? Tá. Xará, onde é que esse pai vai buscar essa aula, esse ensinamento musical pro filho dele se ele não tem condição hoje? Essa é a chave. É isso. Essa é a chave. É isso. Mas o que acontece? A chave, hoje em dia, eu não preciso aprender a tocar nada. Eu tenho que ter um bom texto. É isso. Agora que vocês vão entender o além do palco. É isso aqui, ó. Eu não preciso aprender a tocar nada. Eu só tenho que ter um bom texto. Então vou explicar pra vocês. A maior gravadora do Brasil hoje se chama GR6. É uma gravadora que fica na periferia de São Paulo. Eles têm 11 estúdios iguais, ótimos estúdios, onde eles produzem 400 músicas por mês. 400 músicas por mês? Por mês, isso. E o estúdio é na periferia de São Paulo. Então eles têm, acho que 20 e poucos produtores que trabalham 24/7, quer dizer, todos os dias, 24 horas disponível para que as pessoas gerem conteúdo, criem conteúdo. Por quê? Mas essa música é muito simples. Você fala assim, eles estão gerando renda, os caras estão dando possibilidade de pessoas da periferia que não tiveram estrutura, não tiveram formação e que o texto delas é simplesmente a vivência delas, que é a vivência provavelmente de 60% da população brasileira, ou mais. Ou mais. Então eles estão criando conteúdo diretamente bem feito e com relação e contando histórias dos valores que são importantes para a periferia brasileira. Então, quando a gente reclama da qualidade da música, fala assim, isso é um detalhe lá na frente. É um detalhe lá na frente. Porque isso pode ser corrigido, concorda? Né? Mas a inclusão social, a possibilidade de você poder comer melhor, estudar melhor, viver melhor, a música hoje em dia está dando mais isso do que você ser um jogador de futebol. Henrique Portugal para presidente. Puta que pariu. Você não concorda? Ô, Henrique, mas cara, deixa eu... sozinho é difícil pacas, velho.
Saca? É difícil para. Eu entendo seu movimento, você querer doar e entregar de volta pra música. Só que acho belíssimo, tá, irmão? Não tô falando, não. Só tô falando o seguinte, que o seu tiro de 22 podia ser um tiro de canhão. Ser apoiado com as pessoas certas. Chegaremos lá. É isso aí. Boa. Eu quero perguntar, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que precede isso tudo, de uma forma crua. Qual que é o problema que a música resolve? O problema? Qual que é o problema que a música resolve? O que que ela traz? E com isso, porque em mundo de negócios hoje a gente resolve problemas. O dia inteiro, né? Não é? Isso. Seja ele um problema, assim... Tiquinho grandão. Físico, um problema de trazer um prazer ou de trazer uma mensagem. Na sua opinião, o que a música resolve? Aí eu vou falar, voltando... Não vou falar de 4.000 anos, não vou falar de 2.000 anos. Tá bom? Todo rei, a área de cultura, de arte, ela sempre foi baseada em mecenas. Todos os grandes pintores clássicos, todos eles, tinha alguém pagando a conta deles. Todos eles. Todo rei tinha seu palhaço, tinha seu pintor, tinha seu compositor. E o cara, pra quê? Nós estamos falando de entretenimento, diversão. Quando a gente fala de diversão, pode ser uma bebida, pode ser uma festa, que normalmente é regada à música, pode ser um cara que te diverte com o texto. Então, a arte, de uma forma geral, ela tem um papel de relaxamento e de você se distrair do cotidiano, que é impossível de você fugir dele. E que às vezes é problemático, a pessoa usa aquilo pra sair daquilo. Né? Então, por exemplo, sempre tem um artigo meu no meu LinkedIn que eu falo assim: você aconselharia seu filho a formar uma banda? Porque quando você fala de formar uma banda, você tá falando assim: esse cara vai pra noite, esse cara vai beber, esse cara vai se divertir. Não quero que meu filho caia na perdição. E aí eu falo que a gente está num momento único no mundo. Primeiro, a inclusão social, que a gente estava falando aqui. E segundo é o seguinte: a inteligência artificial, ela obrigatoriamente vai fazer com que o ser humano se torne mais criativo e mais generalista. Porque o que for repetitivo será da IA, e o que exigir força será dos robôs. Então, as pessoas, obrigatoriamente, elas terão que ser mais criativas. Só que a criatividade não é uma coisa que de uma hora para outra, agora eu sou criativo. Não, você tem que treinar, você tem que estudar. Qual que é a melhor forma de você fazer isso? Uma grande sacada é a arte. Que seja você aprender a pintar, que seja todo vendedor devia fazer um curso de ator, que seja você aprender a tocar um instrumento, porque é uma grande terapia. Hoje eu estava escutando uma menina falar assim: meu pai toca violão, mas ele toca sempre a mesma música. Eu falei assim: mas aposto que ele toca sempre a mesma música quando ele está tenso e ele precisa relaxar. Então, às vezes é melhor ele tocar um instrumento, tocar a mesma música e não ir para bebida ou para uma outra coisa. Então, a arte, nesse momento da sociedade, do momento do mundo, a arte, ela deixou de ser uma opção para ela ser praticamente uma grande ferramenta de manutenção e de viabilização de novas profissões. Porque as pessoas terão que aprender a ser criativas. E um engenheiro, que normalmente é metódico, é diferente do arquiteto, o arquiteto normalmente é mais criativo, o engenheiro executa as maluquices, com todo respeito aos arquitetos. Né? Igual a galera fala, Niemeyer era muito bom, mas sensacional o calculista dele para calcular aquelas... Exatamente. Para conseguir provar as maluquices. Em balanço. Exatamente. Então, a arte, ela tem uma grande função na sociedade daqui para frente de ser uma ferramenta de aprendizado de criatividade. Henrique. Então, eu falo que a função da música e da arte na sociedade, ela é muito isso, é você explorar o que a gente já tem de uma forma diferente. Olha que bacana, eu me emburreci, fiz uma pergunta pro GPT aqui sobre você. Não, porque deixa a gente preguiçoso, né? Mas eu achei legal como é que a inteligência já joga e tem muito a ver com o que você disse. Perguntei o que faz músicos como Henrique Portugal terem um desempenho superior em algumas áreas como tecnologia e empreendedorismo. A resposta, resumindo,
disciplina e persistência, e ela explica por quê, da música, treino, etc. E aí entrou no que você falou agora, criatividade. E explica também como que necessita. Trabalho em equipe, óbvio, sensibilidade a padrões e detalhes, capacidade de aprendizado contínuo. Achei assim sensacional como que dá uma visão que está alinhada ao que você disse aí da música. Agora, eu vejo que às vezes com esses 400, essa produção em massa, a gente falou lá da GR6, Isso. a GR6, ela é meio o que a gente estava falando lá no início, ela tem, não vou criticar, nem conheço, nem sei o que é o negócio, mas é uma fila de negócio, é igual meu sócio, ela abriu o funil, bota muita gente, deve sair uns 2 ou 3, é volume, não faz uma anamnese muito bem feita, pagou, passou, entrou ali na primeira parte, depois deve ter os que afundam e os que boiam, né? Isso, é o funil. É o funil de funil. qualquer área. É o negócio. E aí eu fico assim, né? E falando de como ajudar essa turma, eu acho que... E falamos também que hoje quem precisa ter texto para perdurar, né? Precisa ter para criar um ativo, a música precisa ter Um propósito, um sentido ali. um sentido mais profundo, e às vezes não chega. Aí a pergunta, tem método para chegar, para fazer, para treinar? Isso é treinar, esse texto, fazer isso, é possível ajudar, mentorar, desenvolver quem está ali nessa base? Já estou vendo um negócio aí. Não, o negócio já existe e eu sou sócio. eu já vi o negócio aí. Saber, mas 30% é meu. Não, sou sócio e a gente está abrindo escritório em Miami, na Cidade do México e em Portugal. Que top. A empresa chama Stream, STRM. Tá, eu sou sócio do Henrique Juliano, da dupla sertaneja, sou sócio do Condzilla, que é o rei do YouTube. Isso é um fenômeno, sou esse sócio camarada, do Fenômeno. Maior da história. do Mano Brown, que é do Racionais. Ó, que turma E boa, hein, velho? sócio de dois caras geniais, que um é um cara que veio do lado empresarial da música e um cara do mercado financeiro. O que a gente fez? A gente metrificou a carreira dos artistas em 10 etapas, e aí cada etapa tem sua validação. Se você não performar, você tem que pivotar e praticar isso. Então, é o artista iniciante. É igual startup, cara. É a mesma coisa. Mesma metodologia de... Isso. Entre a etapa 5 e a 8 é o melhor momento para você investir. É onde o exponencial funciona. O artista já está pronto, ele já está validado, ele já traciona, ele já gera receita e é lucrativo, mas para ele explodir, ele precisa de um investimento. Uma aceleradora de artistas. É a mesma coisa. Lá, esse negócio de acelerador é bom demais. A gente tem um fundo de 20 milhões, mas com 100 milhões alocados, e agora a gente está começando a fazer o Series A da empresa, consórcio americano, as nossas reuniões de conselho são em inglês por causa dos sócios americanos. Que legal, Henrique. Mas isso já está muito divulgado? sensacional. Já Eu divulgou? sabia. Já divulgou isso assim de forma... Cara, todo artista conhece a Stream. Que A gente massa, pesquisa 3 milhões de artistas, analisa, a gente tem o nosso banco, e esse número só vai crescendo. Então, qual que é o final disso? É quanto vale um artista e quanto vale uma música. Quanto vale uma música, irmão? Aí varia demais. Quanto vale, por exemplo, assim... É a capacidade de geração de receita. Por exemplo, Fala uma música. eu não precisa ser não vou falar precisa de ser sua, número, não. Terceiro. Vou falar da metodologia. O que Isso, acontece? beleza, vai. Olha que legal isso. Quando hoje a gente faz o planejamento. É muito legal. Muito, né, cara? Pô, Eu tô sentado aqui, eu só tô escutando. Eu tô vale uma sentado música? É uma aqui. pergunta que eu nunca pensei. Pois Muito legal. Vale uma música, é muito O massa. Silvio isso. Santos te fala. Oi! Não, mas olha só que coisa. Peraí, posso só fazer uma pausa, rapidinho? Por favor, manda entrar aí, senhores. que eu Temos não presença aguento mais. VIP. Quem Não tá aguento chegando aqui? Tá chegando uma... Tem um Eu não furacão aguento mais aqui ele vir fora. na janela e pedindo, tá na hora, vem cá. Tem um furacão, saiu correndo lá. É porque eu falei não. Ele foi buscar a deve ter ido palheta? Ele foi buscar... Deve ter ido buscar a palheta. foi buscar a palheta. Não, palheta. Daqui a pouco ele chega ali. Pra quem não sabe, né, a gente tem a presença VIP. Temos uma presença VIP aqui. Presença VIP. Filho do Antônio. Por que eu tô falando isso? A gente, E a Bia, filha do Lúcio. Bia. falando aqui de tecnologia, por exemplo, a indústria da música, voltando, por que os influencers foram para a indústria da música? A indústria da música, ela tem valores muito bem estabelecidos, por mais que as pessoas achem que todo artista é maluco. Não, é o contrário. Entendeu? Uma indústria extremamente bem sedimentada em qualquer nível social, e você tem consumo, cultura de consumo, tanto no offline quanto no online. E você falou uma palavrinha que todo mundo busca: recorrência.
E ela te dá a recorrência, irmão. É. Porque é o que todo mundo precisa. Não no show. É. Quando você compõe bem, quando você grava bem. Na repetição, Na no repetição. ECAD, nos direitos autorais. Exatamente. Você falou um negócio muito bacana que isso tem a ver com franchising, que Total. é um sucesso, que é a parte legal, a parte jurídica, É que garante muito resguardo. bem Isso é resolvido. fundamental. Muito bem resolvido. Olha a presença VIP Presença aí. ilustre? Olha a presença VIP aí. Beleza, cara? Você tava lá batendo lá no... Peraí, que horas que eu vou falar? Eu vou fazer uma pergunta primeiro, que é o seguinte. Vamos lá. Seu nome, por favor. Benício. Quantos anos você tem, Benício? 6. Qual o time que você torce? Galo. Aê, pronto, boa. Isso é bicho, não? Corta o microfone dele, por favor. Tio Henrique é grosseiro. Você, Benício, tá querendo fazer uma pergunta pra mim, é isso? Faz uma pergunta, tio Henrique, qual que é? Pode fazer. Aquela que você falou que ia fazer. Você não lembra? Você tá nervoso? Qual que era a pergunta? É o mesmo nervosismo quando a professora faz uma pergunta pra você na aula? Não. Não, a professora é tranquila, né? A professora Sheila é legal, né? Pergunta pro Henrique aquilo que você queria perguntar. Quantos anos, né? Tio Henrique, Ah. quantos anos... Não, eu gosto de teclado. Com quantos anos você começou a tocar com teclado? Aí, muito bem. Boa pergunta, hein? Uma boa pergunta. Boa pergunta. Benício, primeiro, muito obrigado. Ótima pergunta. Você tem 6 anos, não é isso? Isso. Eu comecei a aprender a tocar piano com 5 anos. Você tá atrasado, cara. O piano tá estragado. Tem alguma professora de música no clube de permuta? Não? Não. No clube ainda não tem. Aí, já temos que arrumar. Se tiver aqui alguém pra indicar um professor de teclado, eu quero pra ele, tá? Aí, ó. O Antônio só consome no clube, né? Você eu sabe, não a gasto vida dinheiro. Ele e o dele. irmão. Não, ali é difícil tirar dinheiro vivo, espécie, não sai. Combinado? É o mundo virtual dele. Nós vamos fazer. Ele ganhou um teclado da avó dele, Henrique. Ganhou? Ganhou. E aí a gente precisa agora achar a fonte de energia pra ligar o teclado. Isso né, é fácil. Agora faz o comercial da sua avó. Como é que sua avó chama? Elizabeth. Então você agradece a sua avó aqui no programa. Fala assim, vovó, Elizabeth, muito obrigado. Ela não vê. Vai ver. Vai ver. A gente vai mostrar Lógico pra que ela. Se a gente falar, inclusive, que você participou, ela vai assistir ele todo pra chegar até o momento que você Então está olha ali pra participando. câmera. Olha aqui, ali, ó. Pra essa Olha ali, câmera ó. aqui. Pra ó. aquela ali, ó. Onde você tá Fala assim, ali. ó. vovó Elizabeth. Fala, vovó Elizabeth. Ah, não. Fala, vovó, te amo, vovó. Fala com ela. Não. Então eu vou falar pra ela tirar o teclado. Essa educação, a gente não tá na moda mais essa, não. É engraçado. Né? Muito bem. Você quer fazer uma pergunta também pro Henrique? Não. Não? Não. Você tá tranquila? É a Bia. É. Eu te dei uma palheta, Bia. Eu sei. Então faz uma pergunta. Faz logo. Palheta. Vamos ver. Ih, Ah, eles estão discutindo ali a melhor pergunta, pô. Vamos lá. Fala. Não. Fala logo. Muito Qual bom. música você mais Ó. gosta? O que você me falou que ia perguntar? Não quero, não. Para. Tá tímida, né? Aqui, Boa. Ó. Parabéns Mas pela é sua isso. participação. Gostei Agora, de ver, viu? agora fala com todo mundo. Parabéns. Bia, qual que é o melhor time do mundo? Cruzeiro. Pronto. Gente, Nossa, que menina de Corta o gosto. microfone. Ela- Corta o agora, microfone. Então, beijo. pelo menos você entende time, né? O Cruzeiro é ruim. Isso aí. isso Isso aí. aí. Esse é o mundo Agora vai hoje. quebrar o pau lá. Tolerância. Agora, beleza, a gente devolve eles, racha o cacete lá agora. Vai lá. Tchau. Obrigado pela participação especial. Mas Agora é, eles param de bater no vidro, entendeu? Aí agora para de bater no vidro pra participar. é Mas fala, a recorrência que a gente a tá falando. recorrência, exatamente. Que isso? Eu não só sabia. a recorrência. A mas- recorrência com o direito autoral, uma legislação sólida, igual Próprio- tem no franchising, Sim, com sim. jurisprudência, que Mas eu defende e nunca tinha garante o mas direito aqui, do autor. Mas eu nunca tinha Isso é pensado a música fundamental. assim. Tem vários negócios que não prosperam porque não tem segurança jurídica. Eu comecei a escrever assim, as linhas de receita, quando a gente, eu ouvindo o Henrique, que ele falou, por exemplo, né, eu tenho aqui quando eu vendo uma música, eu tenho quando eu faço show, quando eu vendo play, lá. Cara, mas eu esqueci disso aqui, porque eu não sabia, nunca parei pra pensar nisso. A recorrência dele, às vezes é muito maior do que qualquer linha de receita a longo prazo aqui. Concorda? Por exemplo, se você tiver uma é recorrência autor, de autoria, igual você falou, né? Para escrever, você não precisa aprender a tocar. Concorda? Exatamente. Então, se o cara lá quer participar deste mundo, sem precisar ir ao palco, um caminho é ele escrever, às vezes isso a longo prazo é muito maior do que a venda do play. Saca? Eu vou mandar um texto para vocês que saiu tem mais ou menos uns 10 dias, saiu no Washington Post. É um artigo falando como as pessoas se conectam
se conectam e guardam na sua memória os momentos mais importantes da sua vida. Então, por exemplo, os eventos esportivos, normalmente, em qual idade que você guarda aquele momento de um evento esportivo na sua vida? Qual a música que, quando você se conecta realmente com a música e que você leva aquela música como trilha sonora da sua vida? Então, isso são faixas etárias e momentos diferentes. Por exemplo, a música que você leva pro resto da sua vida como trilha sonora, o ápice, esse momento ápice, é entre os 10 e os 20 anos. Os eventos esportivos... Entre os 10 e 20 anos? Entre os 10 e 20 anos. Os eventos esportivos são um pouco depois, é mais ou menos 25 anos. E esse artigo vai falando de várias coisas. Vários momentos específicos. É muito interessante. Aqui, você manda pra gente aí, pessoal, nós vamos colocar o link dela na descrição do YouTube nosso, a gente deixa pra todo mundo, pra quem quiser ler. Muito que legal esse artigo falando. E fala de consumo de várias coisas. Que massa, eu quero ver isso. Hoje uma música, assim, tem igual no mundo dos negócios, por segmento, você tem lá, sei lá, empresas de tecnologia com educação são vendidas com múltiplo médio entre 10 e 20 vezes o EBITDA gerado e tal. Isso existe na música, assim, a música pode ser vendida com o múltiplo de EBITDA do direito dela? Normalmente o múltiplo, aí depende, de exemplo, venda. A gravadora, as gravadoras, de uma forma geral, elas têm um múltiplo alto. Porque, na verdade, o que acontece? Um ativo que foi explorado durante muito tempo, ele pode voltar a ser muito explorado 10 anos depois. Tem um vídeo que é um cara andando de skate e não sei o que, eu acho que uma lata de cerveja na mão e tal, botaram, acho que uma música do Eagles, banda clássica. Esse vídeo explodiu. Ninguém sabe por quê, ninguém sabe quem colocou, mas explodiu. Aí a música do Eagles explodiu. O autor vai lá e cash. Exatamente. Então, um ativo antigo, porque na verdade é um patrimônio imaterial, tem um resgate. E acontece. Vou contar uma história muito legal. Quem faz isso melhor no mundo, é o Sir Paul McCartney, que ele toca. Ele defende um ativo que ele criou antes dos 30 anos e ele vem ativando e reinventando e vai mexendo e adiciona açúcar, adiciona não sei o quê dos últimos 50 anos. Bruto demais, né, velho? E um cara desse morre e ainda tem mais 50 anos de receita ainda pela frente, facilmente. 70. Aí, eu fui num show, mês passado que eu tava em Londres, eu fui num show na ABBA Arena. O que é isso? É um teatro que o pessoal do ABBA criou para ativar quem gosta de ABBA. Aí você fala assim, mas quem gosta de ABBA? Se você colocar o repertório do ABBA pra tocar aqui agora, você fala assim, conheço essa. Os caras não fazem show há 40 anos. Eles criaram uma arena imersiva em Londres para 3 mil pessoas. Eles fazem 9 shows por semana, porque todo dia, em sábado e domingo, tem dobrado, com holograma. Os caras do ABBA têm 80 anos, fizeram o holograma deles. Que top. Arena imersiva, fica lá, holograma. É sensacional. Eu fui, é maravilhoso. Uma banda tocou os arranjos das músicas do ABBA atualizadas. E no final do show entra o holograma de como eles estão hoje. Os caras estão lá na Suécia fazendo isso. Eles gastaram 150, se não me engano, 150 milhões de euros para montar essa arena, para montar o projeto. Sabe aquele negócio assim? Botaram aquelas coisas igual filmaram Avatar, que é cheio de ponto, igual fizeram o Planeta dos Macacos também e tal. Hollywood total. Hollywood total. Os hologramas dos caras é sensacional. É diversão, assim. Como é num lugar um pouco mais afastado em Londres, o metrô é uma festa na ida. 1/3 do público vai com roupa de ABBA dos anos 70 e 80 ali, e volta no metrô do mesmo jeito. O público é entre 40 anos e 80 anos. O Kiss quer fazer isso, né? Essa aí que eu ia falar. É a mesma turma. É uma empresa da Suécia que tem os direitos do ABBA, comprou do Kiss, comprou da Cyndi Lauper, comprou do Avicii, comprou do Swedish Mafia e agora está negociando com o Elvis Presley. Nossa. Vai ter um Kiss Arena em Las Vegas, que provavelmente vai ficar pronto ano que vem. Eu pensei que em Las Vegas iam fazer usando aquela... Sphere. O Sphere. Não, é outro grupo. Outra coisa, outro né? Grupo, porque dá pra jogar pro Sphere, imagina. Total. Sphere é sensacional, quem já foi. Mas é outro negócio. Eu procurei saber. Aí é o nerd, né? Já pesquisou. Não, exatamente. A tecnologia que é usada na Sphere é outra, a tecnologia de áudio é outra.
A tecnologia, por exemplo, que é usada no ABA é uma tecnologia de 15.1 de caixas, porque o negócio não é você aumentar o volume, Mas é você aumentar a presença e, consequentemente, a qualidade. E aí o você áudio tá do falando de Sphere não é franquia, tão por exemplo. legal assim. Aí- Top, mas acho que não deve ser o mesmo nível. E aí você vai falando assim, qual que é o target de dias? Com quem você está conversando? Você está conversando com quem tem mais de 40 anos, normalmente está em relacionamento estável, tem um poder aquisitivo maior, não quer uma coisa animada demais, mas não quer desanimada demais, o som não pode ser alto, não pode começar tarde, porque você quer chegar em casa no máximo 1h da manhã. Não pode estar muito cheio, que você quer levantar a mão, você quer beber alguma coisa, você quer fazer alguma coisa, e essa entrega é perfeita. E para isso tudo você paga mais. E você paga mais com prazer. Alinhou o público. Alinhou o público. Esse projeto aí do ABA Arena, né? É totalmente franquia. É um modelo de franquia, talvez com menos escala, mas... Mas totalmente igual. Tem padrão, tem processo, coisas, tem tudo. Essa é uma das coisas que a minha Solar Big Band, que é o meu projeto de entretenimento, ela é exatamente isso. É fazer uma entrega desse padrão. Obviamente, respeitando a tropicalização que a gente fala, que é o que a gente tem de estrutura no Brasil. Esse projeto do ABA lá em Londres, ele é replicável para Las Vegas, ele é replicável para Sydney, ele é replicável para alguma cidade na Ásia, mas aqui no Brasil, ele tem que ser meio que tropicalizado. Já tem algum projeto em andamento? Aqui no Brasil disso? Não. Eu estou exatamente começando a conversar com alguns, que eu conheço o pessoal da Suécia, dessa empresa. Começando a olhar isso para ver se a gente consegue trazer. Mas eu quero fazer isso a hora que com a acabou, Solar posso Big te Band. indicar uma pessoa para ir junto com você conversar? Depois eu vou te passar, mas ele tem um dos maiores grupos de entretenimento aqui do país hoje, e ele estava na Ásia agora, um mês atrás, buscando um projeto que ele ia trazer para shoppings no Brasil de imersão tecnológica, etc. Tudo a ver com isso que você está falando. Quero demais. E o negócio dele só não tinha música, o negócio dele é totalmente dentro da música. A hora que eu vou te falar quem é, você vai saber. Mas eu vou te passar, cara, faz muita conexão com isso. Muita conexão. Que show, cara. Aqui, é isso que eu falo, velho. Que a gente tava conversando e eu fui dormir pensando nisso ontem, Henrique. A música, ela é muito mais do que o play que você dá e aquilo que você ouve, cara, saca? É um mundo ali paralelo de business, de grandes coisas, porque eu, como vim da área e trabalhei por muitos anos com eventos, você lembra na DM Promoções, que a gente fazia, infelizmente eu não tive a oportunidade de fazer um show do Skank, mas é acostumado a falar assim, vou fazer um show, sobe tudo, desce tudo, o show tá realizado, o dinheiro veio, o próximo show. Não. Isso. O dele não, é uma coisa muito mais técnica, muito mais elaborada, sabe? É muito mais de business, é muito mais de negócio. É pensado para perpetuar em recorrência, que não é o meu caso na época. O meu negócio não tinha recorrência. Tu acha que Brasil tinha recorrência? Não, só no outro ano. Que é o desafio, que é a grande pegada. Que muito o que você falou, é uma coisa totalmente franqueável. Total! Mas é o que eu quero fazer. Uma das coisas que eu entendi é o seguinte, esse modelo de passar todo final de semana, sozinho dentro de um quarto de hotel, na sexta e no sábado, esperando alguém te chamar para ir pro palco, para você fazer um show para muita gente tempo livre, né, irmão? que você não conhece, e eu faria tudo de novo, mas é assim que funciona. Eu falo assim, mas será que eu não posso trabalhar com entretenimento trabalhando durante a semana e escolhendo quais os finais de semana que eu vou sair de casa? Não, sem contar que doente. Então você tem que estar lá com compromisso. Deve ser uma merda. Inclusive, eu preciso ir no banheiro, um segundo. Vai lá. Inclusive é o seguinte, não é só isso. Não é só isso. O Henrique é a prova e depois você pode perguntar pra ele. Pergunta pra ele quantos natais ele passou fora de casa. Não, deve ser foda. Natal, Ano Novo. É que eu falo, velho. Agora, isso que ele falou é interessante, né? Chega num ponto que você quer escolher fazer um modelo de negócio tão rentável, ou até mais do que ele já teve com sucesso, como na música, na operação da música, estando na retaguarda, empreendendo na retaguarda. Cara, mas você viu quantas linhas possíveis você tem de negócio, cara? Que é infinito. Vamos vender uma formatação de franquia de alguma coisa pra ele? Porque, velho, não tem... Cara, aqui, ó, a gente acelera lá na 300. Esse projeto que ele tá conversando com os suecos é pra você trazer e tropicalizar pro Brasil e fazer um puta de um negócio em todas as capitais, nos principais interiores, ou seja, onde você tem uma possível rentabilidade do seu negócio, porque não é um negócio barato, pelo que envolve tecnologia, não é um negócio barato. Cara, é isso que eu falo. Olha aqui quantas linhas de receita tem. Só dessa brincadeira, dessa conversa aqui de 1 hora que nós estamos, hein, velho? Tem lá o play lá que ele compra no stream. Tem show. Aí você tem show corporativo,
que é um outro business, que ele é outro preço. O preço de uma banda para um show É diferente. normal, quando ela não é sócia do show, né? Porque hoje em dia as bandas aprenderam, aliás, elas demoraram a aprender, principalmente as bandas que não são do sertanejo, demoraram a aprender que se elas produzirem o show, elas ganham mais. Então, hoje elas têm parceiros, elas são sócias, enfim. Olha as linhas de, né? Você tem... olha as linhas de receita que a gente estava falando aqui. Pô, como é que o mundo da música é gigante, né, Henrique? Você tem o play, né, que é a compra da música. Você tem o show, CD você ganha. Você tem um show corporativo, né, que é diferente hoje nesse mundo. Você tem a imagem do artista que você pode vender para vincular com outras marcas. Você tem ECAD, que daí eu vou colocar autoria, né? Coisa autoral. E aí você começa esse calhamaço de coisa que o Henrique tá falando aqui, que ele é sem fim. Porque é um mundo dos negócios dentro da música. Ou seja, tudo aquilo que tá ao entorno de um caboclo cantando é você fazer negócio. É muita coisa, Henrique. Eu falo que... acho que eu não falei isso aqui não, mas eu falo assim, as palavras-chave. Assim, o artista ele tem basicamente 3 verticais. O artista que vende like, o artista que vende play e o artista que vende ticket. E normalmente o cara que vende like, ele não vende ticket, porque normalmente os caras têm rede social muito grande, eles entregam muito na rede social e perde a função. Aí fala assim, tem uma rede social com tantos milhões. Tá, mas o cara converte, né? Beleza. Então você tem que ter esse equilíbrio. Essa é uma das conclusões que o próprio meio da música agora está chegando a essa conclusão. Você tem que gerar uma escassez. Voltando àquilo que eu falei, que o streaming não entrega, não é tão bom quanto parece. Então você tem que fazer um equilíbrio disso. O que você coloca na rede social. Artista novo, o que ele coloca em rede social? Selfie, o que ele está vivendo, não sei o quê. Aí a sexualização, né? Não tem música. Daí tem tem música, mas tem bunda? Beleza. Então o que acontece? Artista que tem carreira, ele mostra a sua história. Isso aí. Entendeu? Isso vale para vários segmentos. Para vários segmentos. Outra, rede social é pessoa física. É muito difícil você ter uma rede social de pessoa jurídica que funcione tão bem quanto uma pessoa física. Difícil. Eu também acho. Entendeu? Por isso que a maioria da turma de linha branca criou seu personagem. É o pinguim, a bonequinha, é o não sei o quê, pra quê? A Luísa lá. A Luísa virou uma gatinha, inclusive, né? Novinha. O Avatar lá é uma gatinha. Tá linda. Eu fico pensando assim... Você olha pra outra. Não, eu falo assim, gente, que coisa maluca. O grande ativo do Magazine Luiza é exatamente uma senhora respeitável e que todo mundo conhece ela daquele jeito. Aí virou ela novinha daquele jeito. Cara, o Lucien... Ele tá pesando besteira. Não, porque o Lucien... É porque vocês não veem, gente. Porque em casa tá filmando o Henrique, ele tá aqui falando comigo, entendeu? Mas o Lucien, ele sempre vem com umas tiradas. Essa foi fantástica. Eu não vou repetir pra você não ser processado. É proibido nesse horário. Turma, nosso horário, infelizmente, tá chegando ao fim, mas a gente tinha combinado um negócio antes da gente fazer uma pergunta pro Henrique que o Lúcio ia fazer. Você lembra qual que é a pergunta? Eu lembro, com então, certeza. Fácil. Eu acho que concluir com esta pergunta, eu acho que é dar a linha do futuro que vai ser o Henrique Portugal pós isso tudo, né? E a continuidade disso tudo. É isso aí. Vai lá. Com certeza. O que eu pensei, eu tava pensando, o Lucien, por exemplo. O Lucien, ele é conhecido pelo Lucien da 300, Lucien da Localiza, certo? Isso. O Antônio, conhecido Antônio do Clube de Permuta, certo? O Lúcio, talvez o Lúcio do Estúdio 767. Você, Henrique, até então era o Henrique do Skank. Daqui pra frente, você quer ser lembrado como o Henrique de quê? Você sabe que essa é uma pergunta que eu confesso que eu ainda não tenho a resposta. Eu sei que é o seguinte, a pergunta que o meu posicionamento era o tecladista do Skank é o Henrique Portugal. O menino do Skank ali. O que ele é? Ele é o tecladista. Quem é o tecladista? É o Henrique Portugal. Eu acho que eu já consegui inverter isso. Foi o que você falou no início aqui. Foi uma ótima. Hoje eu sou o Henrique Portugal. Que uma das pela coisas... Pela primeira vez, né, irmão? Às vezes pela primeira vez. Pela né, primeira irmão? vez. Que uma das verticais, né? É que eu era o tecladista do Skank.
eu era o tecladista do Skank. Hoje, na maioria das matérias, sai assim, Henrique Portugal, cantor, compositor, tecladista e que foi integrante do Skank. Mas, quando você fala que é negócio da expectativa versus realidade, que é uma coisa que eu tô vivendo muito, inclusive tô reposicionando algumas coisas minhas, que é o seguinte. Pô, Henrique Portugal, pô, ele é do Skank, né? Tá, pô, Skank, pop rock. Então, entregar para as pessoas exatamente, obviamente, uns 70%, 80% do que elas esperam. Você quer inovar, você quer fazer diferente, não mexe demais, não. Muda, sempre faz a relação 80-20, 70-30 no máximo. Entrega 70%, 80% do que elas esperam de você ou do que elas já reconhecem em você. O que você vai inovar, o que você vai melhorar, coloca aí entre 20% e 30%. Depois que você fizer isso, aí você pode depois começar a pensar em modificar mais. Não pense em modificar demais, não. Não dá pra fazer um turnaround tão forte, né? Mudar totalmente uma história. Não dá. Imagina você vai criar um problema muito agora. Você Aí fala assim, vou começar a fazer bossa nova agora. Eu falo assim, cara, gastei 30 anos fazendo pop rock. De quê, né? Então fala assim, o show do Henrique é legal. Eu falo assim, cara, é legal. O que ele toca? Eu falo assim, obviamente que ele toca além de tocar Skank. Então, assim, meu show é 60%, 70% Skank. Porque é óbvio, é o que as pessoas querem escutar. Aí, 30%... Você coloca outra coisa. Aí eu coloco outras coisas, algumas coisas, novidades malucas, assim, diferentes, mas com a estética de pop rock, que é o que as pessoas esperam. Sabe? Voltando, o mundo é de quem entrega. O mundo não é o do mais inteligente, não é o do mais tem mais aptidão. O mundo é de quem entrega, cara. Cara, a gente já falou tanta coisa legal. A anamnese, antes de vender, né? O diagnóstico, alinhar com o público, inovar sem mudar demais, inovar sem tentar sair de um turnaround, sair de um projeto totalmente diferente. Eu acho que assim, são coisas que no mundo do empreendedorismo, de forma geral, trazendo mais para o nosso tema de podcast aqui, são fundamentais, cara. Não tem jeito. E aí, eu ia finalizar. Eu ia finalizar com isso, que é a máxima, cara. É que eu até bem, quando a gente fala de crescimento acelerado, a gente carrega o metodologia ágil, a gente carrega o antes feito do que perfeito, né? Vale do Silício, etc. Tem críticas em relação a esse conceito, mas, cara, nada como fazer. Eu acho que hoje ganha quem faz. Mas você pensa bem. Isso, assim. Quem começa a publicar, eu já te falei isso para quem não usa rede social, quem não faz, etc. Fala, cara, começa fazendo. Para de ficar buscando a perfeição, para de esperar o momento. O amanhã já tá atrasado. Já é lento, entendeu? O amanhã, o vou fazer, já começou errado. Eu sou assim, e é um pouco isso, traz um pouco uma ansiedade, uma angústia geral para todo mundo que está no mercado. Você tem, o Luciano, falando nessa linha, por exemplo, o Henrique teve o sucesso com o Skank. Eu acredito que parte foi você, parte foi outros. Nós, né? Muita gente ali que fez isso funcionar. Mas eu tenho certeza que todo mundo ali tinha força de vontade e disciplina. Não digo todo mundo, mas... Cara, eu tenho uma palestra que eu falo que assim, como é que chama a palestra? Chama o carregador de piano. Porque eu falo que todo grupo... Putz, o tema é ótimo, carregador de piano. Exatamente. Todo grupo, você tem... Isso eu aprendi num curso de... Imagina, né? Um curso de conselho de administração. De integrante de conselho de administração. Que todo grupo tem que ter um ansioso, tem que ter o organizado, tem que ter o cara que faz conexões impossíveis. Relacionamento. Você tem que ter um porta-voz. E hoje em dia, obrigatoriamente, você tem que ter um nerd. Então, quando você fala de banda, o ansioso normalmente é o guitarrista, que queria ser vocalista, mas não teve coragem de ser vocalista. Você tem um baterista que é o organizado, que é pá, pum, pá, pum, pá, pum. Aí você tem o cara que é o que faz conexões impossíveis, normalmente é o baixista, ele tem que sempre pensar no ponto futuro, aquela coisa, o instrumento é um instrumento diferente. Você tem um porta-voz que é o vocalista e você tem um nerd, que no caso é o tecladista. É o carregador do piano. E é o seguinte, nem sempre quem é o porta-voz é o cara que faz a estrutura. Então tem algumas profissões que elas são invisíveis. Sim. E elas têm que continuar
invisíveis. São assim. Eu chego para alguns amigos meus e falo assim, meu amigo, na boa, pra que você tem rede social? É. Você está expondo o que você não deveria expor. Concordo. Entendeu? Porque senão você define sua posição e você vai perder um tanto de cliente. O cara que realiza, o cara que carrega o piano, que no humor a gente chama de escada, a maior escada do humor brasileiro se chama Dedé Santana. E é legal ter umas entrevistas dele que ele fala sobre isso. Já vi também. Que o Didi sempre foi um cara muito engraçado porque tinha o cara pra tomar a pancada. Tinha o cara que era pra levantar a bola dele. Gente, o Bernardinho, boa parte da carreira dele, eu falo isso com carinho, boa parte da carreira dele na seleção brasileira, ele era reserva. Mas em compensação, ele criou uma cultura, uma leitura do jogo que ninguém tem. Sentadinho no banco. Que ninguém tem. Gênio, né? Ele é foda. Gênio. E ele é genial. Eu adoro as entrevistas dele. Eu acho sensacional a forma como ele Palestras são ótimas enxerga. também. Exatamente. Então, assim, qual que é a sua função? Eu falo isso para todo mundo. Qual que é a sua função dentro do seu grupo, dentro da sua empresa? Entenda isso muito bem. Sensacional. Legal. Mas onde que eu queria Sensacional. chegar só com isso é que a força de vontade, a disciplina, muitas vezes vence o talento, né? E eu vejo que você, nessa história, pelo pouco que eu te conheci aqui hoje, nessa história nova com a streaming, com outra, como é que chama a outra? O quê? Abramos. A Solar? A Solar é meu show, né? Solar é a Big Band. Solar Big Band, é. E eu Que tá lá no clube lá. Tá. Quem eu quiser tenho comprar, certeza que nessas novas jornadas, disciplina, força de vontade, você vai ter sucesso. Isso é o teu negócio, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Não tem jeito, cara. A vida é isso. É isso mesmo. Eu falo isso pros meus filhos todo dia. Eles começam a fraquejar. Eu falo assim, vai, vacila. Vai, vacila. Depois não vem olhar pra mim, não. Tá certo. É, porque vacilar uma vez só, né, irmão? É isso aí. E é um prazer muito grande ter te recebido. É isso, obrigado aqui. pelo Foi convite. muito bom, cara, muito legal. Aprendemos bastante. Que E aula, pode fazer pô. outros podcasts, só pegando aí, falando inteligência artificial. É, Pô, nerd, quando a gente precisar falar, já sabemos outra quem coisa, que Na a gente verdade, a vai gente podia convidar. fazer agora um merchan do nosso amigo, porque é seu podcast lá, né? Exatamente. Fala pra todo mundo como é que Além disso tudo, é um podcast. Não, na verdade é o podcast. seguinte, como eu gosto de falar, e junto com um amigo meu, que é o Lucas Penido, a gente criou um podcast que é o After. O que é o After? Depois que normalmente você realiza as coisas, você fala assim, cara, vamos ali sentar ali, tomar um café ou tomar uma cerveja, alguma coisa, que é o After. O after geralmente é a melhor parte. Isso. Essa é a ideia. O conceito é exatamente esse. E quem quiser me achar nas redes sociais é sempre AH Portugal. Em todos eles, que seja... Tô escrevendo bastante lá no LinkedIn essas maluquices. Muito que eu bom. falo aqui. Tem Acompanho. uns textos. Também colocando no, tudo, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, tudo AH Portugal. Pode procurar, porque na verdade meu nome é Antônio. Antônio Henrique Portugal. Um nome lindo, diga-se de passagem, né? Antônio. E ó, nós vamos colocar também na descrição no YouTube, a gente coloca as redes sociais do Henrique, pra quem Claro, quiser. com certeza. Pra quem quiser poder acompanhar. O Henrique vai mandar, você saiu aqui uma hora aqui pra resolver um probleminha, o Henrique vai mandar pra gente o link de um artigo do Washington Post. Não é isso? Washington Post exatamente. pra vocês lerem também, que é super bacana. Irmão, foi um prazer, assim, fora do normal. Sensacional. Cara. Que isso. Como é bom te ouvir, é uma aula. E para quem tá ouvindo esse podcast, gente, volta no início, vê de novo. Volta no início, vê de novo. Porque é uma aula, irmão. É uma aula. Tem muito conteúdo Tem bacana. muito, Eu tem vou muito. falar, cara. Obrigado, cara. Viu? Obrigado. Tamo junto. Obrigado pelo seu tempo, viu, irmão? Valeu demais. Até o próximo. Valeu. Um abraço, Valeu. gente. Obrigado. Valeu. Até mais. Tchau. Obrigado. Show! Muito bem.